Amém? Queria convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, no versículo 1. Lucas 7, versículo 1. O tema da palavra de hoje é apenas uma palavra. Amém? O tema da ministração, apenas uma palavra. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, e eles diziam: ele merece a sua ajuda. Então aqui nós vemos os discípulos, não é, de Jesus ali se aproximando das pessoas e dizendo a ele que este merecia a sua ajuda. E eles estavam falando de um soldado romano. E naquela época, em função de todo o domínio de Roma ali em Israel, o soldado romano não era uma pessoa benquista em relação ali aos judeus. Mas com esse centurião era diferente. E olha o que diz o versículo 5. Eles vão falar o motivo. Porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Eles estão falando do soldado romano, desse centurião. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Ele enviou pessoas para que falassem com Jesus, para que intermediassem aquela conversa. E a palavra que ele transmite era: eu não sou digno de que o Senhor venha à minha casa, e também não sou digno de ir pessoalmente falar com o Senhor. Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Não me julguei digno de ir pessoalmente falar com o Senhor. Agora aqui tem uma vírgula que diz porém. Diga, esse porém muda tudo. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Vamos ler juntos o versículo 9? Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou como admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, já encontraram o servo curado. Amém? Pai, a tua palavra, ela é poderosa. E nós abrimos o nosso coração nessa manhã para recebê-la. Te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé. Nos dá uma fé como deste homem, deste soldado romano, um homem gentil. Nós precisamos crer, Pai, e ter a nossa fé fortalecida. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Que privilégio estarmos aqui na tua presença como igreja, reunidos para louvar e celebrar o teu nome. Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti como um instrumento. Eu peço a tua graça, o teu favor, para poder ministrar esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém.
apenas uma palavra. Esse homem, um homem militar, um soldado romano, um centurião, era um oficial que comandava uma centúria. Ele liderava ali em Roma uma tropa que a gente pode falar de elite, tendo sob o seu comando um grupo de 100 homens. Homens que eram altamente treinados, homens que eram obedientes, em que dava ordens e eles prontamente atendiam. E esse centurião, ele diz as seguintes palavras a Jesus, como nós acabamos de ler: eu não me julguei digno de ir ter contigo, não me julgo digno de recebê-lo na minha casa. Aquele centurião, ele demonstra uma fé maravilhosa em Jesus, naquela situação, naquele momento. E é interessante porque esse soldado romano, ele era gentil, ele não era do povo de Israel, ele não era um homem judeu. E como soldado romano naquela época, provavelmente ele deveria ser um homem que já tivesse usado de violência, possivelmente ali no seu trabalho, pela posição que ele ocupava. Ele liderava 100 homens, 100 soldados altamente capacitados, mas aquele homem, ele olha para Jesus e ele enxerga em Jesus algo que muitas pessoas em Israel não enxergaram. Aquele homem, em primeiro lugar, ele reconhece e ele se submete à autoridade de Jesus, entendendo que ele não era digno. Nós vemos nesse homem uma humildade na forma que ele se relaciona com Jesus. No versículo 5 vai falar que os judeus deram testemunho daquele centurião, das obras que ele havia realizado ali em Israel, sobretudo sobre a sinagoga que ele havia construído, e eles disseram que ele amava a Israel e aos judeus. Em terceiro lugar, esse centurião, ele era uma autoridade romana, ele era um homem revestido de autoridade pela posição, pelo cargo que ele ocupava. Mas na hora que ele vai falar com Jesus, ele se desarma, ele abre mão de toda a posição humana que ele tinha, e ele reconhece em Cristo soberania e autoridade. Talvez se fosse um outro soldado, revestido de autoridade no lugar dele, poderia falar com Jesus com arrogância, poderia conversar com Jesus, dando ordem a Jesus, para que Jesus curasse o seu servo. Mas ele se humilha diante de Cristo pela sua postura. E amados, uma coisa é reconhecer Cristo como Senhor, outra coisa totalmente diferente é se submeter à autoridade de Cristo. E ele não apenas reconhece, mas ele se submete. E aí Jesus vai dar essa resposta de que nem mesmo em Israel encontrou uma fé como a deste homem, desse soldado romano. Na verdade, é como se Jesus dissesse: eu esperaria encontrar em Israel uma fé como essa, porque o povo de Deus, o povo de Israel, eles cresceram vendo testemunhos, milagres de Deus. Eles cresceram aprendendo da palavra, e isso é toda uma história, a começar sobre Abraão, o pai da fé. Abraão, Isaac, Jacó, José, o êxodo no Egito, quantas coisas eles viveram. Então, é como se Jesus dissesse: eu esperava de que Israel viesse uma fé como essa, mas não. A fé que Jesus está falando veio de um homem que não era de Israel, um soldado romano, que reconhece toda a soberania e autoridade de Jesus. E a atitude desse soldado, o coração dele, é algo que nos marca, é algo que nós enxergamos na vida dele, como o próprio Cristo enxergou, uma fé diferenciada,
uma fé que toca o coração do Senhor. Jesus, em alguns momentos no Evangelho, ele repreendeu a pequena fé de alguns, como por exemplo lá em Mateus 8, 26, quando ele acalma a tempestade, e ele diz: homens de pequena fé. Em alguns momentos ele fala sobre a pequena fé, daqueles que ficaram incrédulos diante de uma situação. Mas sobre esse cidadão romano, sobre esse soldado, Jesus fala de uma fé diferenciada. E é interessante que, se você abrir a Bíblia lá em Romanos 12, no versículo 3, vamos ler juntos Romanos 12, no versículo 3. Amados, o que nós precisamos entender a respeito da fé é que, de alguma forma, lá no mundo espiritual, a fé se torna mensurável. No mundo espiritual, a fé, ela tem posicionamentos diferentes que vão gerar resultados diferentes. E Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, diga assim, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Diga assim: Deus repartiu com cada um, inclusive comigo, uma medida de fé. Nós recebemos em Deus uma medida de fé. E essa fé, ela precisa crescer, ela precisa ser experimentada. E esse centurião, ele demonstrou uma fé em que em todo Israel o Senhor Jesus não havia encontrado. Mas lá no mundo espiritual, a fé, ela se torna mensurável. A fé deste homem centurião, ela é o tipo de fé que agradou a Jesus. A fé que nós temos exercido em Deus, ela é a fé que agrada ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus se agrade pela tua vida. A única coisa que você pode tocar o coração de Deus é a fé. Nem mesmo o choro é algo que vai comover o coração de Deus se ele não for gerado em fé. Ou seja, o que nos faz alcançar os céus, tocar o coração de Deus, é a nossa fé. E nós recebemos, como Romanos diz, nós recebemos uma medida de fé. E essa fé precisa ser trabalhada para que ela cresça. Diga: eu recebi uma medida de fé que Deus repartiu comigo, e no Senhor eu vou me mover para que essa fé, ela cresça. Amém? Olha para quem está ao teu lado, diga: a tua fé precisa crescer. Quando Jesus disse àquele homem: eu vou atender o seu pedido, eu vou à sua casa, o centurião responde: não precisa ir, não precisa entrar. Eu reconheço autoridade, eu sou revestido de autoridade, eu sei o que é ter poder, eu sei o que é dar ordem. E aquele homem, ele disse: eu não sou digno de que o Senhor venha à minha casa, mas eu creio que o Senhor tem autoridade nos céus e na terra, e se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Ele disse apenas uma palavra. Diga uma palavra ao mundo espiritual, que o mundo espiritual irá se mover ao comando da sua voz. A palavra de Cristo, ela é poderosa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ao comando do Senhor, ao comando da sua voz, ao liberar da sua palavra, apenas
uma palavra, se essa palavra, ao ser liberada, encontrar no teu coração fé, creia, o milagre dos céus vai acontecer na tua vida. Só que o Senhor Jesus, aleluia, aplauda o Senhor. Só que o Senhor Jesus nos ensinou que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, a outra entre os espinhos, a outra no solo rochoso. Somente a semente que caiu na terra fértil é que ela prospera, e ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então eu vim aqui falar ao teu coração nesta manhã: Deus te chamou para ser um coração fértil, um coração que tem fé, que está aberto a receber a palavra, a se encher da palavra, e pelo poder dela, o sobrenatural vai acontecer. Lá em João 1 diz que tudo foi criado por intermédio de Cristo, e que sem Ele nada do que foi criado teria sido criado. Hebreus 11:3 vai falar que pela fé cremos, diga que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, tudo que nós vemos materialmente no mundo espiritual já existia, e Deus disse: haja luz, houve luz. E aquele homem, ele creu em Cristo, e ele sabia que apenas uma palavra, o milagre aconteceria. Mas muitas vezes a nossa fé, nós queremos que seja uma fé palpável. Não, a nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. Hebreus 11 diz que fé, diga assim comigo, é certeza de coisas que se esperam. Cadê as irmãs que esperam que o seu marido se converta? Então continue crendo, porque fé é certeza. Podem falar o que for, mas você crê, e porque você crê, vai acontecer em nome de Jesus. Fé é esperar, é convicção nas coisas que nós não vemos. Os meus olhos carnais não veem, mas pela fé eu vejo, e já está acontecendo em nome de Jesus. Por isso, 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo vai dizer: porque andamos por fé e não por vistas. Alguns precisam da materialidade, alguns precisam sentir, tocar, para poder crer. Lá em João 20:25, vamos ler juntos? João 20:25. Diga: a fé não é palpável, ela não é material, ela é certeza de coisas que eu espero, ela é convicção daquilo que eu não vejo. João 20:25, Tomé nos dá aqui um grande exemplo, e diz assim: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, diga assim: de modo nenhum acreditarei. Então tem aquele grupo de pessoas que diz: eu só acredito vendo. Mas fé é o oposto. Eu acredito sem ver, para que os meus olhos depois possam ver. Primeiro você crê pela fé, para que depois os teus olhos possam ver o milagre. Nós estamos falando de Tomé, que era um discípulo de Jesus. Ele veio da Galileia, era alguém que andou com Cristo, alguém que viu os milagres acontecer, sentou à mesa com ele, mas ele disse que ele só acreditaria vendo. Mas no versículo 29, vamos ler juntos? Olha a resposta que Jesus dá a Tomé. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Vamos ler juntos aqui. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Diga: eu sou bem-aventurado, porque eu não vi, mas eu creio. A fé, irmãos, que nós precisamos ter, não é uma fé que nós precisamos sentir, não é uma fé que nós precisamos tocar,
não é uma fé que nós precisamos de elementos naturais. Nós não precisamos de circunstâncias a nosso favor para crer. Fé é quando o cenário é contrário, é quando tudo é contrário a nós, mas nós andamos na contramão daquilo que é uma lógica humana, nós não negamos a realidade daquilo que nós estamos vivendo como dificuldade, mas pela fé nós cremos que aquela realidade, ela vai ser transformada em nome de Jesus. Nós cremos a despeito de tudo o que nós estamos passando. Lá em Gênesis 26, nós falamos na oferta, Isaac teve fé para semear naquela terra, e no mesmo ano, ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Eu tenho fé para semear, e eu tenho fé para semear, porque eu creio que essa semeadura que eu estou fazendo, eu creio que o Senhor, Ele vai me abençoar, Ele vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Eu creio que Ele vai à minha frente. Eu não posso abrir aquela porta, mas Ele pode. Eu não posso convencer o coração daquela pessoa, mas Ele pode. Eu não posso abrir as janelas dos céus, mas Ele pode. Então a cada dia eu vou dando passos de fé, crendo que o Senhor está indo à minha frente, me abençoando e liberando todos os meus caminhos. Então eu vou andando pela fé para viver o milagre do Senhor. Fé para crer que o Senhor vai me abençoar em tudo aquilo que eu fizer. E isso gera em nós um posicionamento que nos faz nos mover pela fé e na graça do Senhor. Se você abrir a tua Bíblia lá em 2 Reis capítulo 5, no versículo 1, vai falar sobre um outro soldado, um homem também revestido de autoridade, esse era comandante do exército do rei da Síria. Nós falamos sobre o centurião, um homem que tinha poder, que tinha autoridade, mas que ele se rende, ele se humilha, ele se quebranta diante do Senhor. Que fé maravilhosa daquele homem, que coração quebrantado, que coração humilde diante do Senhor. Ele nos ensina que diante do Senhor nós temos que nos despir, até mesmo de nós mesmos, da nossa arrogância, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós somos. Amados, quando nós chegamos diante dele, nós não somos nada. Como aquele centurião, nós também não somos dignos. Mas por causa da sua graça e do seu amor, aquilo que nós não merecíamos, ele nos deu. E agora Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, do rei, de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, diga assim, a vírgula, porém, sofria de lepra. Ele era tudo isso que nós falamos. Como os meus amigos e irmãos lá de São Paulo dizem, né? Ele era o cara, mas ele era o cara leproso. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor tivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isto ao seu senhor, ao rei, dizendo assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Você é poderoso, e eu sou mais poderoso que você, então eu vou dar uma carta, eu vou te recomendar. Naamã partiu, olha o que ele levou consigo: 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar, você saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, desespero, e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la?
para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Esse aqui, desesperado, já começou a achar outro problema que não tinha nada a ver. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, o profeta disse: por que o Senhor rasgou as roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, chegou uma comitiva. Imagina os carros e os cavalos daquele comandante daquela época. Se fosse nos dias de hoje, seria no mínimo ali uma BMW, alguma coisa para cima. Aquela comitiva, aquele homem cheio de prata, de ouro, porque na cabeça dele, ele tinha a carta do rei, que era poderoso, e ele tinha dinheiro para comprar a sua cura. Não, ele chega ali numa arrogância, para ser curado daquela lepra, e ele para na frente da casa do profeta. Vamos ler juntos o 10? Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. O profeta nem saiu da casa para atender aquele homem poderoso. Irmãos, eu acho que naquela hora Naamã ficou irado, na fúria. Como se diz: eu atravessei um país, eu saí do meu país para vir até Israel, eu estou com a carta do rei, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu sou comandante do exército, e quem é esse que nem para me receber, vir aqui à porta, veio? Porque ele estava preso ali na sua arrogância, e o profeta, sendo um representante de Deus, envia o seu moço e diga: fale a ele, mergulhe no rio Jordão, que ele será limpo. E aquele homem não aceita aquela resposta, e ele fala: por acaso os rios Abana, Farfá são melhores do que o Jordão? Eu tenho rios melhores no meu país, eu vou mergulhar nesse rio? Aquele homem, aquele comandante, ele fica indignado, porque ele demonstra na sua carne a expectativa que ele tinha. Ele tinha a esperança de que o profeta colocasse a mão sobre ele, de que o profeta fizesse ali um ritual, fizesse um xanamanaias, alguma coisa, pega o óleo da unção, chame os intercessores. Aquele comandante tinha certeza que o profeta ia dizer: eis que te digo. Ele estava colocando toda a sua confiança num ritual, algo que era tangível, algo que era visível. Na verdade, aquele comandante queria sentimento. Olhe para quem está ao teu lado e diga: porém fé não é sentimento. Aborrecido, aquele homem estava decidido a ir embora, voltar para o seu país sem a cura. Mas o seu servo disse a ele: se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Eu faria. Eu vim disposto a tudo, eu trouxe prata, eu trouxe ouro, eu quero a minha cura. Então ele disse: se o mais simples ele te pediu e você não está atendendo, obedeça o que ele disse. O que o profeta havia liberado, diga uma palavra. Diga: nesta manhã, não importa o que tem acontecido na minha vida, diga: eu preciso de uma palavra. E eu estou aqui para te dizer: você não vai mais andar por aquilo que tem acontecido na tua vida, mas você vai andar pela palavra que você está recebendo. Você vai andar pela palavra que Deus tem falado nesta casa e que Ele tem liberado ao teu coração. Se a palavra liberada foi: lance a tua semente, lance o teu pão sobre as águas. Se a palavra é: não repouse as mãos, continue acreditando e vá nessa palavra. A hora que aquele comandante,
ele se rende àquela palavra e ele dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Talvez, quando ele deu o primeiro mergulho, havia uma esperança. Talvez, quando ele deu o segundo mergulho, ainda havia esperança. Talvez, quando ele chegou no quarto, no quinto, no sexto mergulho, a sua carne poderia dizer a ele: você está aí, dando um monte de mergulho, mas não está acontecendo nada. Mas ele foi até o fim. E pela fé, quando ele deu o último e 7º mergulho, quando ele se levanta, a pele dele estava limpa, curada, como uma pele de uma criança, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aquele que prometeu é fiel. Se Deus está te dizendo mergulha, mergulha 7 vezes, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você está no 3º mergulho, não pare. Talvez você está no 5º mergulho, não pare. Talvez você está no 6º e vozes contrárias estão te dizendo: para, você deu 6 mergulhos e não aconteceu nada. Vá até o fim, porque você tem uma palavra. Jesus veio andando sobre as águas e o apóstolo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. O que Jesus disse? Vem. Olha para quem está ao teu lado e diga: só vem. Vem. Diga: o mestre está chamando. Senhor, és tu. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: vem. Havia uma palavra. E o que aconteceu com Pedro? Começou a andar sobre as águas. Qual foi o momento que ele começou a afundar? Quando ele esqueceu da palavra e ele começou a olhar para a tempestade, para o vento. Sempre que você olha para aquilo que é natural, para aquilo que é carnal, toma cuidado, você vai afundar. Mas se você olhar para a palavra e andar pela palavra, você vai andar sobre as águas. Você vai andar sobre o mar de dificuldade que há na tua vida. Não importa a dificuldade familiar, profissional ou até uma enfermidade que você esteja vivendo, o Senhor está te dizendo: venha andar sobre as águas de dificuldade, venha viver o sobrenatural. Pedro, a Bíblia diz que sobre 2 grandes pescas que eles viveram na Bíblia, e a palavra diz que Pedro passou a noite inteira pescando. E qual era a profissão dele, irmãos? Ele precisava que alguém o ensinasse como pescar? Não. Mas ele passou a noite inteira pescando. E o que ele pescou? Olha para quem está do teu lado e diga: nada. Agora pergunta para esse irmão: será que nós estamos assim? Será que nós estamos trabalhando na nossa força sem achar nada? Será que nós estamos passando madrugadas acordado, noites em claro, na nossa força, tentando algo e sem conseguir nada? Jesus chegou para ele e o que Jesus liberou? Uma palavra: lance a tua rede do lado direito do barco. Não, vamos chamar aqui o clério, não é? O concílio, o conselho, e vamos perguntar para Jesus: por que, pastor Magela, do lado direito? Por que não do lado esquerdo? Tem irmãos que vivem assim, questionam a palavra: por quê? Por que não pode? Por que desse jeito? Por que daquele jeito? Nós não fomos chamados para questionar, nós fomos chamados para crer. Ou essa palavra é verdade, ou, irmãos, como dizia um pastor amigo meu lá em São Paulo, nós estamos lascados. Se essa palavra não for verdade, para onde nós iremos? O que faremos? O que será de nós? Pedro poderia na sua força dizer: mas quem é esse homem? Eu sou o melhor pescador que tem aqui na Galileia.
Eu tenho prêmios e prêmios certificados. Eu tenho graduação, mestrado, eu tenho MBA, doutorado. Eu sou o melhor na minha empresa, eu tenho um currículo. Eu sei o que é pescar, eu conheço esse mar como ninguém. Agora ele me vem e fala, lança do lado direito, mas não. Pedro ouviu aquela palavra e ele responde, sob a tua palavra lançarei a minha rede. E quando ele lança a rede, veio uma grande pesca. O sobrenatural aconteceu. O Senhor está te dizendo, filho, ande pela minha palavra. Hoje nós precisamos nos lançar em fé diante do Senhor, nos entregar a Ele, tirar de nós todas as reservas, todas as resistências e mergulhar nesse ambiente poderoso chamado fé, para viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Abra por favor a tua Bíblia lá em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 46. João 4, de 46 a 53. Acharam? Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha o que, irmãos? Transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia, tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus está dizendo, vocês só creem porque há sinais. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que o meu filho morra. Diga assim, Jesus respondeu. Diga uma palavra. Vá, o seu filho vai viver. E o que aconteceu? Diga, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Que maravilhoso, irmãos. Quando já estava a caminho, diga assim, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Diga, então, diga, este homem, oficial do rei, lhe perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Se tivesse uma pessoa ali, ia falar assim, rapaz, teu filho estava morrendo, teu filho está curado, agora você quer saber? Eu vou lá saber que horas que o menino melhorou. A hora que o menino melhorou, todo mundo começou a pular aqui, começou a dar glória a Deus. Mas aquele homem estava atento a um detalhe, ele fez questão de perguntar a que horas o filho dele havia se sentido melhor. E aí eles responderam, ontem, a 1h a febre o deixou. Vamos ver juntos aqui? Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, vá, porque o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Aleluia! Aplauda o Senhor, aleluia! Aleluia! Ele estava feliz, porque o seu filho estava curado. Mas era importante para ele saber a hora que o milagre aconteceu, porque aquilo ia fortalecer e testificar a sua fé. E a hora que eles disseram, o seu filho foi curado a 1h, a febre o deixou. Aquele homem disse, foi exatamente no momento
que Jesus liberou a sua palavra e ele confirmou a sua fé. Foi o Senhor quem curou o meu filho. Diga assim: a palavra do Senhor tem poder. O oficial do rei creu na palavra de Jesus. Crer na palavra que ela é digna de confiança. Crer na palavra que é séria e soberana. A palavra de Deus é a expressão do seu caráter, de que nunca falhará e de que ela não voltará vazia. Amados, o maior tipo de fé, o mais elevado nível de expressão da nossa fé, é quando nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos: a palavra de Deus é tudo o que eu preciso. Hoje eu só preciso de uma palavra e eu serei curado. Hoje eu só preciso de uma palavra e o milagre vai acontecer. A fé, ela experimenta e ela se apoia no caráter de Deus. E nesta manhã o Senhor está liberando sobre a tua vida uma palavra em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar onde você está, por favor. 1 João 5,10 vai dizer que aquele que não dá crédito a Deus, aquele que não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso. Mas Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Feche os teus olhos aí onde você está. Levante as suas mãos. Fale com o Pai agora: Senhor, eu só preciso de uma palavra. Olhe com os olhos da fé para essa situação difícil que você está vivendo. Olhe agora com os olhos da fé para isso que tem sido talvez uma dificuldade, uma luta, uma dor na sua vida. Talvez tenha sido um motivo de choro e de tristeza na tua vida. Talvez um motivo de ansiedade, de angústia. Talvez seja o teu marido, a tua esposa, o teu filho. Talvez seja o teu casamento, as tuas finanças. Talvez você tenha sido traído em relacionamentos. Talvez seja uma enfermidade que o médico deu um diagnóstico e isso te deixou abatido, desanimado. Apenas uma palavra. Ore no teu lugar, diga: Senhor, dá apenas uma palavra. Apenas uma ordem, Pai. Libera apenas uma palavra. Como o Senhor disse lá em Gênesis: haja luz, vai haver luz. Haja cura, vai haver cura. Liberação, vai haver liberação. Que essa porta se abra, que esse milagre aconteça em nome de Jesus. O oficial daquele rei, o filho dele estava morrendo. Jesus disse: pode ir para sua casa. Quando você chegar lá, o teu filho vai estar curado, vivo, ele não vai morrer. E exatamente na hora que a palavra foi liberada, o milagre aconteceu. Ore agora sobre os seus amados que estão em casa. Ore agora por aqueles que não se converteram ainda, que estão em outra cidade, que estão em outro estado. Em nome de Jesus, envia sobre ele agora a palavra de Deus. Envie sobre ele agora a palavra profética. Ezequiel estava diante do vale de ossos secos e o Senhor disse: porventura poderão renascer esses ossos, poderão levantar. Aquele profeta disse: Senhor, tu o sabes. E a voz de Deus disse: ó filho do homem, profetiza aos quatro ventos, profetiza ao Espírito de Deus. E quando ele começou a profetizar, o milagre começou a acontecer. Profetize agora sobre esta área morta, o milagre do Senhor. Profetize agora sobre esta enfermidade, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Neste lugar onde há enfermidade, agora nós profetizamos e enviamos a cura do Senhor, o milagre do Senhor. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Creio que és tudo para mim. Creio que
Coloque a mão no teu coração, por favor. Eu vou fazer agora uma oração e eu queria que você orasse após mim, dizendo assim: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e eu creio que tu és Senhor. Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra, e como aquele centurião, eu não me sinto digno de te receber na minha vida, mas eu entendi que aquele homem teve um coração quebrantado, humilde, e o Senhor o abençoou. E eu preciso hoje, Senhor, receber a salvação da minha vida, do meu espírito, da minha alma. Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Salva-me, Senhor, nesta manhã. Pai, eu andei pelos teus caminhos, mas eu me afastei e me desviei. Arrependido eu volto para a casa do Pai, para os braços do Pai. E eu te peço, Senhor, coloca um anel no meu dedo e sandália nos meus pés, porque o teu filho volta à casa do Pai. Eu queria que, por favor, todos continuassem com os olhos fechados. Acenda as luzes. Levante a tua mão, por favor, você que fez esta oração pela primeira vez ou pela segunda vez, e você quer entregar a tua vida a Cristo. Levante a tua mão no teu lugar. Eu quero orar pela tua vida. A palavra nos ensina que aquele que confessar Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus nos confessará diante do Pai. Há alguém nessa manhã? Levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Todos estão na presença do Senhor. Levante as suas mãos no teu lugar. Diga: nesta manhã eu recebi apenas uma palavra, é o que eu preciso para viver o milagre do Senhor sobre a minha vida. Pai, eu recebo a tua palavra no meu coração. Eu andarei firmado nela, crendo que o Senhor é poderoso para realizar o impossível, o sobrenatural. E eu profetizo sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família, o milagre do Senhor, a restauração do Senhor. Eu declaro e profetizo: a minha casa é bendita, a minha família é bendita. Eu profetizo sobre o meu trabalho, sobre o meu celeiro. Eu viverei o favor do Senhor. Como Isaac, eu semearei e colherei a 100 por 1. Eu recebo a palavra do Senhor e eu tomo posse no meu espírito de que o meu corpo é sarado, a minha mente é sarada, a minha alma é curada. Eu sou ungido do Deus vivo para viver o milagre de Deus nesta terra, e eu saio daqui para viver pela palavra o milagre do Senhor na minha vida, na minha casa e na minha família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.